tive tios, um casal de tios, entre outras pessoas, mas os mais próximos a mim, em parentesco estes, né? Faleceram ao seu tempo, cada um. E aquilo, os filhos, filhas, procuravam um conforto, procuravam que alguém dissesse alguma coisa para lhes acalmar o coração, a tristeza do que aconteceu, o mal-estar, aquela coisa toda que a gente passa quando falece alguém que gostamos. E eu dando apoio, era distante o lugar onde eu estava e essas pessoas. Então davam apoio pela rede social, davam apoio, forças, é o melhor para eles, e aquele tipo de coisa. Sobreviva a situação, principalmente isso. Dava apoio a eles. Há poucos dias atrás faleceu o pai de um dos meus amigos de uma rede social. Então aquilo, dezenas de pessoas deram apoio, deram forças, deram aquilo que a pessoa precisava, uma palavra amiga, alguma coisa para reconfortar. Eu fiquei em silêncio, não disse nada, não digitei nada, não mandei nenhuma mensagem. Aí comecei a refletir sobre a minha atitude ou a minha não atitude em nada fazer, apenas li as mensagens e começava a refletir sobre mim mesmo. Por que eu não quis fazer isso? Porque por um certo momento me passou uma certa indiferença à morte, ao desencarne daqueles parentes e este pai desse amigo. Por que a minha indiferença? Aí voltei um pouco em minhas memórias. Eu tive duas experiências mais decisivas em relação à morte. Não desencarnei de maneira alguma. Tive 3 desencarnes no prazo de 7 anos. Tive 3 desencarnes no prazo de 7 anos, dentro da minha casa, debaixo do teto que eu morava. Pai, mãe e esposa. Prazo de 7 anos. Mas 2 experiências a mais eu tive. 2 experiências holísticas, incomuns até. Uma delas foi que eu senti como é uma viagem astral promovida. Esse tipo de acontecimento eu não promovo, não me ponho a fazer. Me é colocado indiferente. Por algum motivo eu tenho que aprender alguma coisa sobre o assunto, então me é colocado, como já aconteceu outras vezes. Eu me senti como é após o desencarne, alguns instantes depois. Estava a uma certa altitude, poucos metros, olhando para baixo e vendo o meu corpo sem vida, tentando ser acordado. O desespero das pessoas ao redor, tentando me fazer voltar à vida. E eu lá totalmente morto, totalmente alheio a tudo, já não existia mais nesse plano. Mas eu, aquele que estava alguns metros acima, me sentia maravilhosamente bem. Tive a sensação de que a morte é isso. A morte na visão daquele que está desencarnando, claro. Mas vi que a morte é isso. É um bem-estar enorme. É o desvencilhar da carne e de todos os problemas que a carne é plano matéria, desvencilhar de todos os problemas que nos traz. Me senti muito bem, me senti relaxado, me senti feliz. Olhava para as pessoas, não sentia emoções pelas pessoas que estavam tentando me acordar. Me sentia bem e achava muito curioso isso, achava muito interessante. Acho que daí vem a minha experiência sobre morte, mesmo nunca ter passado realmente por uma experiência tão densa, tão profunda, e não ter nenhuma doença que possa levar à morte. Ou seja, há uma certa indução. Quando descobrimos que tem uma doença fatal,
induzimos como é a morte, só que induzimos o lado aterrorizante da morte. O lado aterrorizante da morte, sim, é aterrorizante para quem fica. Aterrorizante até para quem está desencarnando, é aterrorizante enquanto estiver com o corpo, sentindo o corpo, porque há o sofrimento do físico, há o sofrimento do emocional até mesmo, exceto aqueles que têm uma certa luz, um certo entendimento. Aí esse lado emocional é amenizado. E a dor física é amenizada também pelo nosso benefício, nossa conquista de benfeitorias neste plano. Segunda experiência, essa experiência foi muito mais angustiante. Não foi comigo a experiência, não foi comigo, melhor dizendo, foi comigo. Eu senti a morte chegando, senti ela chegando. Minha mãe desencarnou em 2003. Após vários meses de um convênio médico falho num hospital que não era bom também, resolvi levá-la. Quer dizer, nesse tratamento todo ela foi enfraquecendo, fisicamente foi enfraquecendo. Não aguentava mais nada, nem medicamento, estava cada vez pior, emagrecia e enfraquecia. Levei ela no hospital municipal daqui. Passei pelo médico, aí o médico, vamos ver, né? Vamos examinar tudo. Exame de sangue, várias patologias, ver o que tem no sangue, e uma chapa, um raio-x do estômago. Já que nada parava no estômago, ela comia. 2 horas depois, punha para fora, por baixo, punha para fora tudo. Todos os alimentos mal digeridos, mal processados. Então a fraqueza era por conta disso, nada parava no estômago. Então vamos tirar uma placa, uma chapa do estômago, um raio-x do estômago. Tudo bem, guias, vou andar pelo hospital. Entrei na sala do raio-x, ela tirou o raio-x, várias posições, e coloquei ela na cadeira de rodas novamente para ir para outro canto retirar sangue para fazer os exames. Quando eu saí da sala de raio-x, me deu uma fraqueza imensa, uma fraqueza de não conseguir empurrar a cadeira de rodas dela. Era totalmente plano. A cadeira de rodas era boa. Eu tinha ido com essa cadeira desde o andar de cima até lá embaixo, com essa cadeira de rodas, mas essa cadeira de rodas ficou pesada. Eu fiquei pesado, não conseguia nem ficar de pé, pernas fracas, um mal-estar, uma fraqueza imensa como eu nunca tive. Fui a grande sacrifício, cheguei 50 metros, só 50 metros entre a sala de raio-x e a saleta onde ia ser recolhido o material, o sangue. 50 metros, não conseguia chegar, cheguei lá, coloquei a cadeira de rodas com ela na porta da sala e fui sentar no canto, não aguentava. A pessoa me chamou, viu que eu estava ruim, cada vez pior, cada vez mais fraco, viu que eu estava ruim, tirou o sangue dela, a quantidade necessária. E eu cada vez mais fraco, peguei a cadeira de rodas e fui indicado, olha, daqui 10, 15 minutos estará pronto o exame, pode ir para o médico, subir, elevador, subir o andar de cima e esperar que o médico iria chamar já com os exames, tanto a chapa do estômago, o raio-x do estômago, quanto do sangue. Eu fui, mas não consegui chegar até o elevador que era na frente. Tudo perto, mas eu não consegui chegar. Coloquei a cadeira de rodas, não peguei a cadeira de rodas, deixei onde estava e fui num banco, ficava a 4 metros, 3 metros. Uma pessoa viu meu sufoco, levou a cadeira de rodas dela, levou ela até perto de mim. E chamou um enfermeiro. Hospital, gente andando para cima e para baixo, muito movimento, chamou um enfermeiro. O enfermeiro perguntou: o que está acontecendo? Eu já não conseguia nem falar. Aí
Ele veio com uma outra cadeira de rodas, na verdade veio uma equipe médica, 3 a 4 enfermeiros, mais um médico, e pegou. Nos instantes antes de chegarem, eu vi minha mãe. Ela estava fraca demais. De repente ela regalou os olhos, como há muito tempo, ou quase que nunca vi ela regalar os olhos daquela maneira, pôs a língua de fora e silenciou. Eu não conseguia nem levantar. Havia uma pessoa ou duas perto de mim, não eram esses médicos ainda, enfermeiros. Eu falei, mãe, acorda, tô aqui, acorda. Aí chegou essa equipe de pessoas, médico mais enfermeiros, pegaram, correu todo mundo pro elevador, me colocaram numa cadeira de rodas, que eu não conseguia ficar em pé. Quer dizer, me levantaram e colocaram numa cadeira de rodas, numa segunda cadeira de rodas, e subiu. Eu já estava meio passado e ouvi um enfermeiro dizer que não tinha mais sinais vitais. O médico não respondeu nada e o assunto morreu por aí, e eu fiquei quieto também. Não tinha nem como entrar em desespero por conta disso, já tinha ideia do que tinha acontecido. Subimos para o andar de cima. O andar de cima fica o pronto-socorro, a emergência. Quando o elevador abriu no andar de cima, a cadeira de rodas dela desapareceu. E a minha foi mais lentamente. A cadeira de rodas desapareceu. Correram. Me deixaram do lado de fora dessa sala de emergência. Me deixaram lá. 5, 10, 15, 20 minutos. E o médico, aquele que desceu, nos socorreu, veio perguntar, veio aquela conversa ruim de ouvir. E eu contei a história dela até aquele dia. E tudo bem, aí o médico perguntou como é que eu estava. Aí eu expliquei, estou com uma fraqueza enorme, cabeça zunindo, ponto de desmaiar de tanta fraqueza. Eu sou uma pessoa saudável, eu trabalhava na feira naquela época. Então eu tenho por obrigação, necessidade, ter uma saúde boa, ser forte. Então eu não tinha problema nenhum de saúde. O médico me aconselhou vários papéis para fazer, tirar pressão, para diabetes, exame de diabetes, e um eletrocardiograma, para ver como estava meu coração. A dificuldade foi enorme. Alguém me empurrava, me levava na cadeira de rodas para estes lugares para me tirar todos esses exames. Os 3 exames deram negativo. Minha pressão estava ótima. Minha diabetes, nenhuma, não tenho diabetes. E o eletro, perfeito. Mas uma fraqueza imensa me consumia ainda. Por fim, um psiquiatra, ficava naquele mesmo setor, um psiquiatra me deu uma receita, aqueles medicamentos de tarja preta, violentos. Para mim seriam violentos, eu não estou acostumado, não tenho costume de tomar remédio nem para resfriado. Tomar um daqueles lá para mim seria a morte. Me deu uma receita, só que não colocou a data. Ele não colocou a data, porque é aquele tipo de remédio que é retida a receita e ela caduca depois de um certo período. Ele disse, se em um mês você não melhorar desses mal-estares todo, não sair da depressão que com certeza virá, aí coloca a data nesta receita e vai na farmácia e compra. Não precisei, assumi, quer dizer, poucos não, 1 hora e meia depois consegui me levantar da cadeira de rodas, já com todo o desfecho, já com tudo resolvido. E fui embora cuidar do que tinha de ser cuidado.
O que eu estou querendo dizer é que eu senti a presença daquela senhora de negro, da morte, que veio buscar minha mãe. Senti a presença. O que isso quer dizer? A morte se achega devagar, se achega na pessoa que tem que desencarnar. Porém, as pessoas próximas, emocionalmente próximas, principalmente isso, sentem essa presença. Eu senti essa presença. Eu senti a morte que veio buscar a minha mãe. Sensação ruim, sensação terrível. A primeira experiência foi uma sensação agradável, a sensação de estar do lado de lá já. Claro, se a pessoa tem uma mente esclarecida, um pouco ao menos esclarecida. A segunda experiência foi terrível. Me sentir mal, vendo a pessoa vendo a minha mãe indo embora. E não podendo fazer nada? Não. Pior, eu tinha que pensar em mim, porque ela estava vindo buscar ela, não iria me levar junto, é claro. Mas se eu me entregasse, teria dores de cabeça enormes, a situação ia ficar pior para mim. Então eu tive duas experiências com morte. Aí volto aquilo. Um colega, amigo de rede social, perdeu o pai. Não fiz tantos comentários. Fiquei no e daí? É o que pareceu, não. E assumo, fiquei mais ou menos no e daí? Mas é o seguinte, tive essas duas experiências que acabei de relatar. E uma delas, da minha mãe, a outra do meu pai e de minha esposa. 3 vezes a morte foi na minha casa. Em 7 anos, 3 vezes ela foi em casa. A cada 3 anos, mais ou menos, ela ia lá. Ela ia em casa buscar alguém. Os 3 sofreram terrivelmente, meses de agonia, meses de sofrimento. Um deles, o meu pai, não tive tanto contato porque minha mãe cuidava dele. Agora, mãe, esposa, eu fui o cuidador, enfermeiro, o que corria. Então, minha experiência com morte acaba sendo algo, me deixando um pouco calejado, um pouco longe do desespero da morte. Falo sobre a morte de uma maneira suave, como se eu fosse do mal, achasse a morte boa. Como se eu fosse do mal, achava a morte boa. Mas não acho dessa maneira. Eu vejo a morte por outra perspectiva, ou seja, eu vejo a morte como aquela primeira experiência do após-desencarne, como é estar do lado de lá. E acredito que a sensação é esta mesmo, para quem tem uma cabeça esclarecida nos assuntos religiosos. Passei por tudo isso, vivi tudo isso, acredito ter melhorado o meu íntimo. E dessa maneira vejo que a morte é coisa boa. Temos que aprender com ela e não sofrer por causa dela. Temos que ser cada vez melhores e não nos penalizarmos por conta disso. É tudo que eu acredito, tudo que eu penso, tudo que eu apregou. E gostaria que todos soubessem lidar com ela. Lidar com ela porque vão sofrer muito menos. E é por isso que eu, às vezes, pareço um pouco indiferente à morte das pessoas importantes que estão próximas a mim.